Olá, tudo bem? Estamos começando mais uma edição do ADMcast, o podcast que te mostra que a administração está em tudo, em um ano super especial, um ano que a gente celebra 60 anos da administração profissional aqui no Brasil. Então, antes de chamar a minha convidada, de apresentar o nosso tema de hoje, eu gostaria de te convidar para você se inscrever aqui no canal a serviço da administração, pedir para você já deixar seu like, seus comentários, nos seguir nas redes sociais, né? Seguir as redes sociais do CRA São Paulo e também nos seguir no Spotify. Gente, vocês já se perguntaram como é gerir o maior Rally das Américas? Hoje a gente vai bater um papo com uma pessoa que vai poder trazer algumas questões que tragam essa resposta para vocês. Eu tenho o prazer de receber a bacharel em administração, Leonora Guedes, CEO do Rally Sertões. Tudo bem, Leonora? Seja muito bem-vinda. Tudo bem, um prazer estar aqui com vocês, falar um pouquinho de como é, né, organizar o maior Rally das Américas, um evento de 3 dimensões, e eu acho que, né, sem já me aprofundar, mas a gente fala muito que o Sertões é o maior Rally das Américas, é um rally, ride, é off-road, e aventura é para os competidores. Nós, organizadores, a gente fala sobre planejamento, sobre uma logística e uma operação de muitos detalhes. Então, a gente está falando aqui também sobre administração de grandes eventos. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Com certeza. Não, o prazer é todo nosso e trazendo, né, esse evento que é um orgulho para o nosso país, né, reconhecido mundialmente e que esse ano chega à sua 33ª edição, passando por 8 cidades em 6 estados brasileiros e partindo, né, Leonora, de Goiás, onde tudo começou. Gostaria de iniciar esse programa te perguntando como é que está a expectativa para essa edição deste ano. Bom, como você já adiantou, o Rally dos Sertões está indo para a 33ª edição. Esse ano a gente larga de Goiânia, Goiás, e a gente chega na Praia do Francês, em Marechal Deodoro, Alagoas. A gente atravessa aí quase 4.000 quilômetros, né, saindo ali do coração do Brasil. E essa edição, ela tem, eu acho que um fator especial para mim, né, enquanto CEO. Primeiro que a minha relação com os Sertões começou em Goiânia. Eu me formei em Goiânia, na PUC, e eu era estagiária da Secretaria de Turismo do Estado quando o Rally, em 2002, largou de Goiânia pela primeira vez. E foi ali que começou essa história, que eu conheci o evento e trabalhei, só que do outro lado, né, enquanto governo, não enquanto organizador do evento. E a partir dali já foram várias edições, e desde o ano passado, do começo do ano passado, eu estou como CEO do Rally dos Sertões, da plataforma Sertões, que hoje, além do Rally, a gente também tem mais 2 verticais. Então, voltar para Goiânia, depois de 7 anos, a última vez que a gente largou de lá foi em 2018, além de ser uma cidade que eu costumo falar que é uma queridinha dos nossos competidores, porque de todos esses anos, 16 edições a gente largou de Goiânia, a gente está indo para a 17ª edição largando de Goiânia. Agora tem uma diferença, né? É a primeira vez que o Rally larga de Goiânia, tendo uma mulher à frente e uma goiana. Então, tem um sabor especial para mim. Eu estou muito feliz de estar voltando com o Rally, como a gente está falando, para suas raízes, tendo essa largada de lá. O Rally agora, com certeza, nesses últimos 6, 7 anos, cresceu bastante. Então, a gente volta com uma estrutura maior, com os principais pilotos, né, do Brasil, que tem renome nacional e internacional, com veículos que a gente costuma falar que são grandes máquinas, que são grandes potências do que há de mais moderno no mundo, e com um grande legado social ambiental. A gente sempre fala que a melhor edição, né, é a próxima, então com certeza a gente espera fazer a melhor edição de todas esse ano, e com esse sabor especial para mim, enquanto goiana, mas com certeza para todos os competidores que sempre foram muito bem recebidos por todo o estado de Goiás. Então, a gente está muito feliz. Que bom, que bom. Agora eu gostaria de saber de você pessoalmente, né, como é ser CEO
de um evento desse porte, quais são os principais desafios que você vem enfrentando durante esse primeiro ano, né, nessa posição, uma vez que você também já fazia parte da equipe, né, do Rally Sertões. Então fala um pouquinho para a gente a sua trajetória dentro do grupo e como é que está sendo essa experiência enquanto CEO. Bom, como eu falei, eu comecei a minha história com Sertões, eu era estagiária na Secretaria de Turismo de Goiás, a partir dali conheci toda a equipe organizadora do Rally, e enquanto Secretaria de Turismo eu trabalhei de 2002 a 2006, que foram anos que o Rally largou de Goiânia. Depois disso, eu deixei a Secretaria de Turismo de Goiás, porque eu me mudei para Brasília para fazer um mestrado, e logo em seguida eu comecei uma carreira de consultora, e dentro da minha empresa de consultoria, um dos meus clientes era o Sertões, aí já como uma profissional, sem nenhum vínculo, né, com o governo, e sempre fiz muito um trabalho de relações institucionais para o Rally. O Rally dos Sertões, para quem está aí, né, nos escutando, diferente de eventos que acontecem dentro de um estádio, dentro de um autódromo, uma arena, o pano de fundo do Rally é o Brasil. Então, não tem como a gente falar do nosso evento sem falar de relacionamento com o poder público municipal, estadual e federal. E como eu tive, né, uma carreira que começou no poder público estadual, depois eu me mudei para Brasília e sempre circulei muito no meio do turismo e das secretarias de turismo, eu acabei conhecendo, né, muitas pessoas de diferentes governos, diferentes estados do Brasil. E comecei muito nesse trabalho de entender qual estado e qual cidade tinha interesse de receber o maior Rally das Américas, seja para largar, seja para chegar, ou até como cidade anfitriã. E assim atuei, né, por alguns anos, tendo o Rally dos Sertões como um dos meus clientes, e em 2018 eu me mudei para São Paulo, que é então a sede da empresa, e para trabalhar exclusivamente com o Rally dos Sertões, deixei de fazer outras consultorias. Em 2019, mudou-se a gestão do Rally, porque até então era uma empresa de um único dono, ele vendeu a empresa para uma outra pessoa, que acabou trazendo outros sócios, e eu fui a única até que ficou nessa transição ali da sociedade, então da equipe antiga, eu fui a única que permaneci. Em 2020, eu me tornei sócia da empresa, e em 2021 eu assumi o cargo de COO, então eu fui para operações, com certeza, eu acho que essa cadeira de operações também é muito desafiadora, e me permitiu assumir em função, eu acho, desse know-how e dessa, acho que longa trajetória que eu tive no Rally, entendendo, acho que todos os lados e todas as áreas, seja operacional, seja de produção, seja a área comercial, institucional, me deu bagagem e conhecimento para assumir a cadeira de COO. E no final de 2023, eu fui convidada, então, para assumir a cadeira de CEO, que logo em janeiro de 24 eu assumi. É muito desafiador, primeiro que a gente está falando de um evento de alta complexidade, então, por si só, já um desafio fazer a gestão desse evento. A gente também está falando de um esporte de risco, que por si só também já traz, né, várias questões que a gente tem que administrar e ter sob controle, e a gente também está falando de um esporte predominantemente masculino, que tem uma mulher à frente. O que eu posso dizer sobre isso é que continua sendo desafiador, não só no esporte em si, mas acho que em todas eu acho que os stakeholders que envolvem, seja patrocinadores, seja os próprios, o próprio poder público, eu acho que quando me conhecem e ficam sabendo que eu estou à frente desse evento, no primeiro momento assusta, causa surpresa, mas que nada como o tempo para mostrar que eu estou nessa posição, porque eu tenho conhecimento, porque eu tenho bagagem, eu tenho
competência. Isso não quer dizer que não é desafiador. Mas o que eu acho que é o mais importante é que, primeiro, que eu amo o que eu faço, eu acredito no projeto, a gente está falando de um projeto que tem propósito, além de toda, eu acho que o pilar esportivo e já ter esse reconhecimento do maior Rally das Américas, é um projeto que vai além de uma corrida, de uma competição. A gente tem um legado social muito forte, também uma dimensão de turismo, e isso traz muito propósito para o projeto. Então, eu acredito, trabalho nesse projeto já faz muitos anos, e eu acho que é isso que me trouxe até aqui. Com certeza. Eu posso dizer que assim, eu tenho 6 sócios, os 6 são homens, e foram eles que me empoderaram. Então, acho que isso também é interessante. Eu fui empoderada por homens que me respeitam, que acreditam na minha competência, no meu trabalho. E sem dúvida, a mulher ela tem, eu acho que uma característica que durante muito tempo talvez fosse vista como um ponto fraco, né? Que eu acho que é a sensibilidade. E isso hoje tem um valor absurdo. Então, quando a gente fala de um evento como o Rally dos Sertões, eu estou falando, obviamente, de um esporte de risco, de um evento altamente complexo, mas principalmente eu estou falando de pessoas. Pessoas que são os nossos clientes, os competidores, que estão ali muito por uma paixão. 85% do grid, né, de quem compete está ali por amor e não porque são atletas profissionais, pilotos profissionais, talvez só 15%. Então, eu estou lidando com pessoas que estão fazendo um esporte que amam. Os meus parceiros, os meus patrocinadores, eles também são pessoas e, obviamente, o meu time, a minha equipe também são pessoas. Então, eu acho que a gestão de pessoas hoje, eu acredito que o que me consome mais tempo enquanto, né, na administração desse grande evento é gerir pessoas, e aí eu estou falando desses 3 níveis, do meu cliente, do meu parceiro e do meu time, e eu acho que essa característica da mulher de ser mais sensível, de ter mais empatia, isso com certeza foi um diferencial, eu acho que para assumir essa cadeira, que eu acho que no final do dia, se a gente não entender de pessoas, a gente não tem competência para administrar essa operação de guerra, literalmente. Com certeza, Leonora. E é muito importante a gente começar falando sobre a questão do empoderamento feminino em cargos de liderança, né? Que estamos falando de diversidade, um dos principais pilares quando a gente fala de sustentabilidade dos negócios, e hoje a gente vê uma cobrança muito grande em líderes que têm uma visão maior de impacto social, né? Então a gente já falou aqui sobre a questão da diversidade, a gente agora vai falar sobre o impacto social que projetos de esporte causam através do exemplo dos Sertões, do Rally Sertões. Eu gostaria que você falasse um pouco para a gente como é que é possível, né, alinhar a adrenalina que tem no esporte com essa questão da sustentabilidade. Bom, acho que tem alguns pontos super importantes. Um deles é que a gente está falando de um esporte motor a combustão, então não tem como eu não falar de sustentabilidade. O Sertões é um evento que neutraliza todas as suas emissões, que tem toda uma estratégia para poder não só mitigar o impacto ambiental, mas principalmente para trazer novas tecnologias, novas soluções sustentáveis para a competição em si, quando a gente está falando da prova. Além disso, a gente trabalha por onde a gente passa, com várias ações de educação e conscientização ambiental, porque além de falar de um evento, né, de um esporte com motor a combustão, a gente está falando de um evento que acessa o que a gente fala muito, que é o Brasil profundo. Uhum. Não tem como a gente passar por onde a gente passa e não fazer a diferença. Então, a gente costuma, né, igual esse ano, a gente larga de Goiânia, é uma capital, mas a gente acessa cidades, regiões, comunidades muito carentes. Então, eu falo que o esporte ele acaba sendo só um fio condutor, um catalisador para algo muito maior. Dito isso, né, hoje os Sertões têm um instituto
que é um braço social, o Instituto Sertões, e dentro do Instituto a gente tem um hub de projetos e iniciativas sociais, justamente para poder levar ações que causem impacto e façam a diferença nessas comunidades. Hoje a gente tem um projeto que inclusive, já foi reconhecido no Fórum Econômico de Davos, 2 anos, que é uma startup social, a SAS, Saúde e Alegria nos Sertões, e que leva atendimento médico gratuito e especializado para essas comunidades. Como que a gente faz isso? A gente faz um mapeamento junto com a Secretaria de Saúde do município, onde a gente entende ali demandas represadas da fila do SUS, e aí a gente reforça que nós não somos um concorrente do SUS, pelo contrário, a gente vem para ajudar a dar vazão nessas demandas do SUS. Em muitas cidades a gente chega a zerar a fila do SUS em algumas especialidades médicas, e essa caravana da saúde acompanha os sertões, né? Enquanto está tendo a competição, a gente está tendo esses atendimentos médicos. Além disso, a gente tem projetos de educação financeira com algumas escolas da rede municipal de ensino. O objetivo desse projeto, porque a gente acredita muito que a educação financeira ela pode ser um caminho para que as pessoas possam crescer e terem uma oportunidade na vida. A gente tem projetos também de carência menstrual para as mulheres em situação de vulnerabilidade nessas regiões. E o propósito é justamente esse, através dessa caravana dos sertões, a gente levar esporte, a gente fomentar a economia dessas cidades, porque a gente chega com uma caravana de 2.500 pessoas que vão comer, vão dormir, vão abastecer seus veículos e fomenta toda essa cadeia produtiva de turismo nessas cidades, mas também promove esses destinos, a gente revela tesouros do Brasil, que a gente fala que são locais que nem o brasileiro conhece, e a gente leva a saúde, a gente leva a educação, a gente leva a sustentabilidade. Isso é super importante e sem dúvida hoje o Sertões é o evento esportivo com o maior projeto social acoplado. Para a gente, isso é fundamental, porque quando a gente chega com essa caravana de um esporte realmente que a gente está falando que tem, né, muito recurso financeiro, porque são carros que valem muito, uma estrutura realmente muito robusta, não faz sentido se a gente só levantar poeira. Assim a gente diz. Então, é fundamental o papel hoje do Instituto Sertões. Agora fala pra gente como é que são escolhidas as cidades anfitriãs, que são as cidades por onde o Rally passa, se vocês partem até dessa premissa social, se vocês buscam, né, regiões que estão demandando desse impacto social, como é que é feito esse roteiro? A gente tem algumas questões. O primeiro, né, talvez o peso maior é técnico. Ao falar do maior Rally das Américas, sem dúvida, essa é a principal premissa. Então, hoje a gente acaba sendo assediado por várias cidades, estados que querem receber a largada, ou a chegada, ou a passagem dos sertões, e isso é ótimo, a gente quer ir justamente para onde também querem a gente, mas o pilar técnico é o principal, porque os sertões, pela modalidade, né, é um rally de velocidade, um rally ride, eu preciso de estradas de regiões que garantam uma prova de um alto nível técnico. A gente entendendo que tem possibilidade dessa cidade, né, a gente conseguir ter um percurso e uma rota que faça sentido, aí a gente vai para outras questões, como é uma infraestrutura, porque eu tenho uma caravana grande, então tem que ter um pouco de infraestrutura. A gente ocupa, nessas cidades anfitriãs, que a gente chama, uma área de mais ou menos 80 mil metros quadrados. Em muitas cidades, a gente monta o nosso acampamento em aeroportos que não tem o uso diário, porque não tem outra área na cidade para receber a gente. E então, a gente vai entendendo as nossas necessidades baseadas nesses critérios e montando esse roteiro. E, obviamente, a partir disso, a gente vai entender no percurso quais são as comunidades mais carentes, aquelas que têm um IDH abaixo de 0,7, onde a gente vai levar a ação da saúde, ou uma ação que a gente tem também de doação de filtro. Mas
como eu te falei, o primeiro critério é técnico e a partir disso a gente vai construindo para, obviamente, no final a gente ter um roteiro que seja desafiador, mas também que seja prazeroso. Bom, a gente agora vai falar sobre patrocínio. A gente sabe, Leonora, que o Brasil é conhecido mundialmente por ser o país do futebol, que acaba, de certa forma, atrapalhando, né, o desenvolvimento, a popularização de outros esportes, né? Como eu imagino que seja o caso do rally, que é um esporte super conhecido, mas não é tão popular. Como é que fica na hora de correr atrás de patrocínio? Essa questão dele ainda ser um esporte não tão popular, algumas pessoas até podem considerá-lo um pouco elitizado. Isso atrapalha na hora de conseguir patrocínio, de conseguir uma base apoiadora? Olha, é um desafio, sem dúvida, né? Como você mesmo falou, o Brasil é um país do futebol. Quando eu tive a oportunidade, o ano passado, a gente apoiou um rally na Argentina. O argentino é muito mais ligado ao automobilismo do que o brasileiro, então isso já tem uma diferença. A gente tem uma questão de que, como o nosso evento ele é um rally de velocidade e que ele não acontece, né, num circuito fechado, tem a dificuldade não só da transmissão, quanto, entre aspas, de ter uma arquibancada. A gente não tem essa estrutura de ter o público ali em loco acompanhando. Mas, por outro lado, a gente também tem atributos que muitas marcas hoje buscam. Então, a gente tem um evento que hoje não está no Rio, não está em São Paulo, que acaba que é onde estão os grandes eventos. Tem muitas marcas hoje que querem se comunicar com outras cidades, fora dessas cidades que têm muitos eventos. Então, o Sertões pode ser um caminho para você acessar, seja Goiânia, por exemplo, Marechal Deodoro, Xique-Xique na Bahia, Petrolina. Ele permite isso. E além disso, a gente conversa com os dois públicos. Eu converso com um público muito qualificado, de fato, que é o nosso cliente, é um público AAA. E aí tem marcas que querem gerar experiência para esse público. A gente costuma falar, às vezes, que a gente é o lead do esporte, então você consegue acessar ali grandes empresários, C-level, fazendeiros, e é uma oportunidade através do nosso evento, mas, ao mesmo tempo, você também pode conversar com o público B, C e D dessas cidades por onde a gente passa. Então, tem marcas que querem se conectar com a população das cidades anfitriãs. Então, eu acho que a gente tem atributos hoje que às vezes falta no mercado. O Sertões não é sobre mídia, mas é sobre experiência, é sobre você conversar com um público qualificado e sobre você acessar também praças que muitas vezes você não consegue acessar. E a gente foca muito no que a gente tem de fortaleza e não de fraqueza, para que a gente acesse algumas marcas que façam sentido. Porque, no final, o Sertões acaba sendo também uma plataforma de teste para muitas marcas, né? Então, se você está ali, por exemplo, pegar uma companhia telefônica que está com a gente, poxa, se ela está ali no Sertões, é sinal que ela tem sinal no Brasil inteiro. E aí ela pode usar isso, né, como uma fortaleza. Ou um carro que está com a gente, se ele aguenta fazer um Rally dos Sertões, você pode ter certeza que esse carro é muito bom. E assim a gente vai trabalhando, como eu falei, tendo muita estratégia para utilizar do que a gente tem hoje de fortaleza versus grandes eventos, como shows musicais, enfim, que já tem um público grandioso, transmissão ao vivo. Os Sertões têm outros atributos que para algumas marcas fazem sentido. Ô, Leonora, quando a gente fala de Sertões, a gente fala, obviamente, de uma mega operação, e hoje o Rally Sertões ele engloba, gente, as modalidades moto, quadriciclo, UTV e carro. Antes já teve caminhão também, hoje mais vocês não operam mais com essa modalidade. E aí eu gostaria de entender que logística é essa, de quais números nós estamos falando, né? Você acabou de nos dizer que muitas vezes é necessário vocês ocuparem o espaço de pequenos aeroportos para poder dar conta, né, de abrigar todo mundo. Então, mais ou menos quantas pessoas estão envolvidas na operação? Quanto tempo de antecedência vocês começam, né, a planejar o próximo rally? Como é que funciona esse background, né, de vocês? Eu já estou planejando o Rally de 26, né? O de 25 nem aconteceu, e eu já estou planejando o de 26. Esse planejamento, ele começa comigo e com o diretor técnico, que é quem valida, não, podemos largar dessa cidade, chegar nessa outra. Então, nós dois já estamos planejando o de 26. Eu costumo falar que é tipo um carnaval, né? Ali,
Você pensa, né? Quando acabou ali o carnaval, as escolas de samba já estão trabalhando no enredo do ano seguinte, e é mais ou menos isso. Hoje a gente está falando de uma caravana de 2.500 pessoas. Quem são essas pessoas? Mais ou menos 320 competidores. A gente está falando de mais ou menos 350 expedicionários de turismo, que são aquelas pessoas que vão acompanhando os sertões, que eu falo que é para se divertir, não competir. No meu time, a gente tem 300 staffs, que são pessoas que vão para trabalhar, seja na técnica, seja na imprensa, né, comunicação, motoristas, enfim, parte desse staff é voluntário, porque são pessoas que amam, querem estar ali e que tiram férias para poder ser voluntário nos sertões. Tem toda a equipe da SAS e tem as equipes por trás desses competidores. Hoje, os sertões têm mais ou menos 55 equipes, e aí tem equipes que tem, às vezes, um competidor, tem equipe que tem 9 competidores. Equipe que tem uma estrutura de 90 pessoas, entre mecânico, chefe de cozinha, fisioterapeuta. E dentro da nossa estrutura, a gente tem hoje 70 carros que fazem parte até da técnica para fazer o fechamento das estradas, onde o rally vai passar. A gente tem 2 aviões que ficam sobrevoando a prova para servir de repetidor de rádio, para fazer a comunicação, para acompanhar, né, principalmente em caso de acidente, identificar e chamar o nosso resgate. A gente tem 2 helicópteros UTIs de resgate, além de ter uma carreta médica que acompanha e também ambulância 4x4. A gente tem 2 carretas do projeto social, né, da SAS, que esse é para fazer o atendimento nas cidades. E ao todo, a gente está falando de mais ou menos 800 veículos, considerando, né, os veículos do staff, do apoio. Enfim, é uma caravana enorme, como eu te falei, é uma operação de guerra, e tudo muito bem orquestrado. Quando o rally começa, cada um sabe a sua função. Algumas pessoas você vê no primeiro dia, depois você só encontra no último, porque, né, você tem ali um tempo de movimentos diferente. Tem pessoas que vão só de cidade em cidade, tem pessoas que ficam só dentro ali do que a gente chama de especial, que é onde a prova está valendo, ali na estrada de terra. E aí essa turma acaba se encontrando no começo e no final, no primeiro dia e no último. E a gente está falando de uma prova que a gente chama de estágio, são 8 etapas, como eu disse, esse ano quase 4.000 quilômetros, onde a gente larga num domingo e chega no outro domingo em outra cidade, e todo dia a gente monta e desmonta essa estrutura que é maior que um circo, eu diria assim. E de que forma você acompanha nessa semana de rally? Você vai em loco, você fica na barra? Como é que funciona a sua rotina? Eu vou em tudo, né? Eu acompanho. O carro que eu vou, ele tem também uma Starlink, justamente porque a gente acaba se deslocando, ficando muito, né? Às vezes em deslocamento, então para eu também ter sinal o tempo inteiro, caso aconteça alguma coisa. O diretor técnico, ele vai em um avião sobrevoando, e às vezes 2 ou 3 dias de prova, eu acabo acompanhando a prova pelo helicóptero. Mas eu acompanho 100%, estou em todas as vilas, e eu acho que a minha função durante os sertões, a principal, né, é justamente, eu acho que resolver problemas. Eu estou ali para isso, então acompanhar é fundamental, principalmente a parte de segurança, que é ali aonde é uma prioridade, mas também para fazer todo o atendimento que precisar institucional e resolver qualquer tipo de situação que venha acontecer, né? Acho que a função da gestão de um evento como esse, que é muito bem planejado, durante o evento você está aí na organização, executando, e eu estou ali para resolver problema, porque vai ter problema, não tem jeito, né? Acho que um sócio meu fala muito que evento vem de eventualidade. Então a gente está ali para justamente encarar, enfrentar e resolver. E fazer a coisa acontecer da melhor forma possível, principalmente com segurança. Agora, fazendo uma brincadeira, fazendo um trocadilho, na sua rotina enquanto CEO, tem alguma demanda que você compare com uma prova do rally, alguma decisão, alguma necessidade enquanto gestora que você fala, nossa, isso aqui está parecendo que eu estou numa prova de rally? Não, o que eu posso te falar assim, com absoluta certeza é que a minha vida é um rally, porque eu vivo
a 160 por hora, né? É uma correria sem fim. Acho assim, o volume de coisas que, né, eu tenho que resolver, que eu tenho que administrar para que esse rally aconteça, é absurdo. Então, eu não estou ali correndo na poeira, mas a minha vida é um verdadeiro rally, porque é desafiadora e assim, a 180 por hora eu estou correndo o tempo inteirinho. Imagino, seja uma loucura. Agora, Leonora, fala pra gente, por que você escolheu a administração? E também, se você imaginava que em algum momento da sua vida você faria parte da gestão esportiva, né? Porque você faz parte desse setor de gestão esportiva por conta de ser CEO do maior rally das Américas, né? Bom, eu acho que eu escolhi a administração, eu acho que desde pequena, eu gosto de organizar, né? E aí organizar de tudo, desde de ter uma gaveta de casa organizada, eu sempre tive esse perfil de organização e eu sempre tive também, eu acho que isso é meu, né? Nasceu comigo, de gestão, de liderança. Então, acho que me identificava com a área desde pequena, sempre gostei da área de turismo, então achei que casar as duas coisas ia fazer muito sentido. E o Sertões em si, ele surgiu na minha vida, e é apaixonante, é muito desafiador. Eu confesso que tem dia que eu respiro fundo e penso, o que eu estou fazendo aqui nessa loucura, mas ao mesmo tempo é apaixonante, porque eu estou lidando não só com os nossos competidores que amam isso aqui, tatuam sertões no corpo, literalmente, tem muita gente que faz tatuagem dos sertões, e tem propósito. Então, hoje eu acho que eu consegui achar um trabalho que exige muito de gestão, exige muito de administração, muito de organização, de liderança, mas que também tem muito prazer e paixão envolvido. Isso não quer dizer que é fácil, né? Contando uma historinha aqui, eu tive no cardiologista há uns 2 anos, e aí ele perguntou o que eu fazia. Eu falei onde eu trabalhava, ele falou, então sua vida é tranquila, né? Não tem nada de tranquilo, né? A administração por si só é complexo, exige disciplina, exige, de fato, você conseguir administrar muitos pratinhos. Isso acaba sendo também, acho que, uma habilidade muito da mulher, e eu, além de administrar o Rally dos Sertões, também toco, né, provas de mountain bike, de kitesurf, e então eu acho que é mais uma habilidade que soma aí, no caso, na administração, de estar administrando vários pratinhos, e eu faço isso no meu dia a dia. Então, eu acho que teve uma parte que eu acho que busquei enquanto profissional, enquanto carreira, e teve algumas coisas que aconteceram e que acabou, acho que, me ajudando a chegar onde eu cheguei, né, na minha carreira profissional. Então, fico feliz e tenho muito orgulho de tocar um projeto dessa grandiosidade. Agora, de uma forma geral, como é que você analisa, Leonora, a questão da gestão de esportes aqui no Brasil? A gente está focando, claro, em um esporte super específico, que é o rally, mas estamos conversando com profissionais da área da gestão e, com certeza, muitos têm essa pergunta, né? Como é que uma pessoa que está diretamente ligada à gestão de esporte vê a atual gestão de esporte? Como é que você vê no sentido assim, nos últimos anos vem melhorando, os incentivos estão facilitando mais o desenvolvimento dos projetos, essa questão da sustentabilidade está sendo mais implantada pelos gestores esportivos. Que análise você faz para a gente? Olha, eu acredito que sim, que evoluiu muito nos últimos anos, em vários aspectos, né? A gente vê até conteúdo disso. Hoje você olha, o streaming tem muitos conteúdos sobre esporte, então mostra que tem uma demanda
de consumir esse tipo de conteúdo, que é o esporte. Tem um outro cenário também dos últimos anos, que o esporte muito associado, não só à performance, mas associado à saúde, ao wellness, e isso eu acho que fortalece o segmento. E o esporte, né, como negócio, que eu acho que é o que a gente está falando aqui. A gente vê os clubes mais organizados, de várias modalidades, empresas hoje focada em fazer daquele esporte um business, um negócio. A gente tem vários eventos em São Paulo hoje que eles conseguiram criar e formatar um produto para, às vezes, só para você assistir determinada modalidade ali num telão, e isso movimenta, né, milhares de pessoas e movimenta muitos recursos, muitos patrocinadores. Sem dúvida, as pessoas olham para o esporte não como uma atividade de lazer ou como uma simples competição, como um negócio, e, sem dúvida, o que eu tenho percebido enquanto organizadora é que cada vez o mercado está se profissionalizando mais, as pessoas estão buscando por eventos mais organizados, por provas, por competições mais seguras e que também tragam mais experiências. E quem entrega isso, com certeza, vai ter mais espaço no mercado, seja de uma corrida de rua, seja um campeonato de tênis, né? Seja um esporte para amador ou um esporte de performance para atleta e tudo mais. E eu espero que esse seja um caminho sem volta, porque eu também enxergo o esporte como hoje um produto mais sustentável, que movimenta recursos, que promove destinos. Eu acho que é uma atividade do bem, digamos assim. Você acredita que é uma atividade promissora para o profissional de administração investir na gestão esportiva? Sem dúvida, é muito promissor. Eu acho que do ponto de vista de mercado, falando em parcerias, em negócio, e do ponto de vista de público. Eu acho que hoje a gente tem muito mais público para a prática aí de N esportes, né? Eu não vou nem citar um ou outro. Eu não tenho dúvida de que hoje você tem muito mais pessoas buscando por esporte como uma atividade de lazer. Maravilha. Bom, antes da gente passar para a nossa dica de leitura, eu vou trazer aqui um aspecto, uma experiência que eu imagino que a Leonora tenha de sobra para nos contar, que é a questão do visual, né, Leonora? Você, através do seu trabalho, consegue transitar por áreas maravilhosas do nosso Brasil, como você falou, Brasil profundo, né, lugares que muitas pessoas não conhecem. Diante disso, você consegue destacar agora, de pronto, assim, uma memória de uma paisagem, de um lugar que você conheceu por conta, né, do seu trabalho no Rally Sertões, que tenha te impressionado, que você até indique como um ponto turístico inevitável, né, de se conhecer? Sem dúvida, acho que tem vários lugares. Eu vou citar um aqui, que é os Cânions do Viana, no Piauí. É um lugar maravilhoso. Eu costumo falar, né? Acho que muitos brasileiros conhecem o Grand Canyon nos Estados Unidos e não conhecem os Cânions do Viana. Inclusive, eles criaram uma rota lá dentro que chama Sertões, em função do Rally dos Sertões, que já passou por lá mais de uma edição e que está sempre promovendo e divulgando. Então, se você tiver a oportunidade, não deixe de ir. É algum lugar no Brasil que você olha e que você fala assim, eu não acredito que isso é no Brasil, e que orgulho. Então, fica essa dica, fica no Piauí. É um lugar muito, muito bonito e que vale a pena conhecer. É um dos nossos tesouros, sem dúvida. Excelente. Bom, vamos mais de uma dica então. Agora a nossa dica de leitura. O que você preparou para a gente, Leonora? Bom, eu sou uma amante de biografias. Adoro biografia, acho que a gente sempre aprende com ela, né? Acho que até por gostar muito de pessoas. Então, eu tenho uma biografia que eu li, uma biografia antiga, mas é de um atleta, é de um esportista, que é do André Agassi. Então, quem tiver a oportunidade de ler, eu acho que traz muitos aprendizados, como persistência, resiliência, paixão, e que nada é fácil, né? Assim, acho que às vezes a gente tende a olhar a história das pessoas e ver só onde ela está, mas ninguém sabe ali o que ela, né, o caminho que ela trilhou. Então fica uma dica aqui que, sem dúvida,
é uma história bonita e que traz muitos aprendizados. Bom, por falar em aprendizados, vamos então encerrar, infelizmente, o nosso ADM Cast de hoje, falando sobre um aprendizado que você adquiriu, né, durante a sua carreira e que você gostaria de compartilhar com os jovens administradores que estão nos assistindo e que têm a vontade, que sonham em liderar grandes eventos como você faz. Que aprendizado esse você conquistou que você faz questão de compartilhar? Bom, acho que quando você está falando de organização de eventos, de grandes eventos, principalmente, tem que ter muita inteligência emocional, porque os problemas eles sempre vão existir. Hoje é um, amanhã é outro, de diferentes gravidades, e manter a calma é o que faz toda a diferença. Eu já passei por várias situações, durante os Sertões principalmente, que é mais complexo, e se eu tenho uma mentalidade que eu acho que é foco em solução. Então, esse é o problema? Tá bom, então qual que é a solução? E sem dúvida, isso faz com que a gente consiga, acho que ter um olhar mais amplo para situações, não surtar literalmente e também não impactar o seu time, porque tudo que o time precisa diante de uma situação, de um problema, é de ter um líder que traga, eu acho que esse olhar de solução e essa serenidade. Então, acho que isso aprendi ao longo da minha carreira e isso vale para a vida pessoal e profissional. A gente está muito atenta para que o problema não, como que eu diria, não tome conta da nossa cabeça e assim a gente perca o foco. Então precisa de inteligência emocional e muita sabedoria para lidar, eu acho que com o evento, enfim, com qualquer tipo de gestão grandiosa. Maravilha, é isso mesmo. Bom, quero muitíssimo te agradecer, te pegar nesse momento aí, nos momentos finais, né, já que o Rally começa no dia 26 de julho, então a gente já está aqui gravando com a Leonora já nos momentos finais da organização. Leonora, quem quiser te acompanhar depois aqui do nosso programa, onde é que te encontra? Bom, na minha rede social é Leonora Guevi, a gente tem a rede social dos Sertões também, que é só Sertões. Ali você vai poder acompanhar o dia a dia do evento. Tem também o meu LinkedIn, meu nome é Leonora Guedes Vieira, e sigo à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me procurar, que foi o maior prazer, eu vou tentar ajudar. E obrigada mais uma vez aí pelo convite. Espero que eu possa ter inspirado algumas pessoas e poxa, conto com vocês aí para acompanhar a 33ª edição do maior Rally das Américas. Com certeza, eu que agradeço, a gente que agradece a sua participação aqui conosco e muito obrigada a você também que ficou aqui em mais um ADM Cast, né, o nosso podcast do CRA São Paulo. Muito obrigada pela sua audiência aqui no canal A Serviço da Administração e também no Spotify. Escreva nos comentários o que você achou sobre o nosso programa, sugira novos convidados, novos assuntos. Nos siga nas redes sociais e também no Spotify. Eu sou Maria Rita Werneck e espero você no próximo ADM Cast. Tchau, tchau.